Como é que vocês estão? Então, hoje eu trago para vocês, né, falando sobre a região Sudeste, na página 89 do livro de Geografia. E aí, nós temos aqui ainda falta a região Sul, né, então essa é a antepenúltima, já vimos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, isso aqui de forma meio rápida, meio assim, meio que por cima, mas aí a gente hoje vê a região Sul toda, e na próxima aula a gente fala sobre a Sudeste para a gente tentar dar uma adiantada nesse assunto. Aí eu vou falar assim meio que rápido mesmo, também por conta do tempo. E aí a gente tem na região Sudeste, ela tem aproximadamente 924.511.292 quilômetros quadrados de extensão. A região Sudeste corresponde a apenas 11% do território nacional, estando dividida politicamente em 4 estados. Quais são os estados? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o Espírito Santo, sua capital é Vitória. Minas Gerais é Belo Horizonte, que é BH. Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro, RJ. E São Paulo, cuja capital é São Paulo, SP. Certo? E aí, seus aspectos físicos. Então, ele fala sobre o relevo, sobre o clima, sobre a hidrografia da região. Então, o relevo da região Sudeste é bastante diversificado, com destaque para os planaltos, as serras e as chapadas, sendo os mais importantes os planaltos e as serras de leste e sudeste, onde estão localizadas as serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, e os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná. Também são encontradas depressões na região, com destaque para a depressão sertaneja São Francisco e em Minas Gerais. Neste local há também as chapadas do Rio São Francisco, que enriquecem ainda mais a paisagem. É possível observar também a presença das planícies litorâneas e interiores, além de tabuleiros costeiros. Essas planícies são comumente chamadas de baixadas, com a Baixada Santista em São Paulo. Esses são só os aspectos físicos que falam sobre a questão do relevo lá na região. Sua bacia hidrográfica, que alimenta as águas da região Sudeste, são formadas principalmente por rios de planalto, ou seja, rios que oferecem a possibilidade de aproveitamento energético, ou seja, a formação, geração de energia, né, como usinas hidrelétricas. E não é um rio, certo, aproveitável para a navegação, ao contrário do rio na região norte que a gente pode navegar. Né, é possível a navegação, né, utilizar dessas águas para fazer a navegação, para fazer o transporte dos ribeirinhos que moram ali naquela costa, mas a hidrografia da região Sudeste, ela é mais para geração de energia, né, a formação de usinas hidrelétricas, do que e justamente por conta disso elas dificultam a navegação, porque são águas represadas, e aí são águas que ela não é propícia para a navegação. E aí, dentro das bacias hidrográficas dessa região, destaca-se a Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Leste, do Sudeste e Sul. Por que a Bacia do São Francisco? Porque o Rio São Francisco, se a gente não sabe, ele nasce lá na Mantiqueira, em Minas Gerais. Aí ele corre toda essa região até desaguar aqui na Foz, né, na Foz do São Francisco, né, e na região Nordeste. Então ele nasce lá na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e a sua água ela vem, né, toda ela faz todo esse percurso até chegar aqui na região Nordeste. Então, por isso que a gente tem as bacias principais lá, são a Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco e a Bacia Leste, Sudeste e Sul. E aí a gente tem os climas que predominam nessa região, são o tropical continental e o tropical de altitude, embora variem quanto à temperatura e umidade. A característica mais marcante nos climas da região Sudeste é a forte influência do relevo na sua temperatura das chuvas. As áreas mais baixas, próximas ao litoral, possuem temperaturas mais altas, enquanto as áreas com relevo mais elevado apresentam temperaturas mais baixas. O relevo é responsável ainda pelas chamadas chuvas orográficas. O que são chuvas orográficas? São aquelas que ocorrem quando os ventos marítimos tentam ultrapassar os relevos elevados, que formam barreiras. Esses ventos se resfriam, condensam e se precipitam em forma de chuva. A gente tem a vegetação, que é natural da região Sudeste, passou por um longo processo de devastação, e você sabe que esse processo de devastação ocorre através da mão humana, né, a ação do homem. E hoje as reservas, principalmente nas serras do Mar e da Mantiqueira, buscam manter o que restou da Mata Atlântica,
certo? Então, a maior parte da degradação vegetal ocorre por causa do enorme crescimento econômico dessa região ao longo do tempo. Então, crescimento econômico, né, construção, prédios, né, indústria está se crescendo e aí vai devastando a região, a vegetação natural. Grande parte do cerrado que cobriu o sudeste também não existe mais por causa da ocupação humana. Entretanto, ainda é possível encontrar em Minas Gerais uma região de transição entre o cerrado e a caatinga. Ocupando toda a costa do sudeste, é possível encontrar também a vegetação litorânea, com os manguezais e os terrenos alagados. E a gente traz sobre os aspectos humanos, né? Falamos sobre a estrutura física, né? A parte do relevo, né? A hidrografia e a parte da vegetação, e a gente falando dos aspectos humanos, que envolve o quê? A quantidade de pessoas, né, e as atividades que essas pessoas desenvolvem na região sudeste, né, com cerca de 700 milhões 190 mil 565 mil habitantes. A região sudeste é a mais populosa do Brasil. Ela, em termos de população, ela é a mais populosa, mas em extensão territorial ela não é, certo? A extensão territorial é a norte, a mais populosa em termos de população é a região sudeste, né, tendo um destaque para São Paulo, que a gente sabe que é uma das principais capitais, um dos principais estados, um dos maiores estados e principais capitais, né, que tem e traz imigrantes, pessoas de fora de outros estados para a região sudeste, principalmente para São Paulo, a maior capital que existe, né, maior estado que existe, São Paulo, né, em termos populacional, em termos de população, certo? E a sua densidade demográfica é elevada em relação às demais regiões, com aproximadamente 86 pessoas por quilômetro quadrado, certo? Por quilômetro quadrado a gente tem, né, 86 pessoas, imagina, 86 pessoas por quilômetro quadrado. E aí a gente tem, na parte da agricultura, ela é bastante mecanizada, que eleva sua produtividade e está amplamente vinculada ao setor industrial, industrialização, né? Alguns dos produtos em destaque são o café, naquela época lá, né, quando vieram os imigrantes, o café para aqui São Paulo, Minas Gerais, a laranja e a cana-de-açúcar. A pecuária praticada é principalmente intensiva, devido ao grande número de rebanhos bovinos e a região intensiva que é preso, extensivo os animais criados soltos, né? Número de rebanhos bovinos. A região é grande produtora de leite, que atende tanto a população local como a indústria de laticínios e derivados. E aí a industrialização da região sudeste é bastante intensa e diversificada, merecendo destaque a região do ABC Paulista, formada por municípios de Santo André, São Bernardo e São Carlos, no estado de São Paulo. Aí o Sudeste apresenta os maiores centros urbanos que, por um lado, garantem à região um enorme desenvolvimento e, por outro, acarretam um problema socioeconômico como o aumento do número de favelas, de violências e precariedade na assistência médica à população com renda baixa e as deficiências na prestação de serviços à educação pública. E aí a gente tem as atividades econômicas geram bastante emprego e renda para a região e o turismo, né? Alguns atrativos turísticos estão no Rio de Janeiro, como tem o Corcovado, o Pão de Açúcar e o Carnaval, né, chama a atenção ao mundo inteiro. Eu estou dando uma pulada porque eu sei que vai ficar um vídeo muito extenso, né? As festividades estão ligadas a raízes da etnia e nacionalidades que formam a população da região sudeste, pois esta foi uma das regiões que mais recebeu imigrantes no Brasil. Lembra que eu falei lá, né, na região do café que vieram os imigrantes para aqui? E aí, por essa mistura de culturas, a região sudeste forma o maior polo gastronômico do país, onde é possível encontrar restaurantes e pratos que representam a culinária de diversos países do mundo, além das comidas típicas tradicionais como o feijão preto carioca, o pão de queijo mineiro e a moqueca de peixe capixaba. Outra manifestações culturais relevantes na região é a dança do mineiro pau, o jongo e o funk carioca e o samba. Então, quando veio para cá os imigrantes, eles vieram logo para a região sudeste, né? Ali Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, por isso que lá tem uma grande diversidade cultural, né? Uma mistura. Tem lá uma rua que é só de coreano, japonês, né? A cultura lá é bastante diversificada justamente por conta disso, por conta da imigração lá naquela época, né? Com o fim, né, na proclamação da República, né, com o fim da escravidão, né, que vieram os imigrantes para aqui para o Brasil, aí por isso que lá é bastante diversificado. Então, para a gente não tornar um vídeo tão longo, que essas informações basta vocês também lerem e se aprofundar mais na leitura, porque o nosso tempo é curtíssimo, e vocês respondem a atividade, página 93, 94, 95, 96 e 97, a gente finaliza essa região sudeste.
Fiquem todos com Deus. Beijos e ótimo dia.